chefinhas, olá galera, tudo bem com vocês? Bom, bora para mais um vídeo tutorial aqui no canal Que é Amigurumi. Sejam todos bem-vindos ao canal Que é Amigurumi. O vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse daqui, o Koya. O Koya é um koala da coleção Beach One, Beach 21, e como eu falei, ainda estou aprendendo a pronunciar, tá bom? Então, esse daqui é mais um vídeo ensinando a fazer mais um personagem da coleção Beach One. Ele é todo azulzinho, tem alguns detalhes brancos, tá vendo? Rosa. É bonitinho, ele é um koalinha, tá bom? Então, a gente vai aprender a fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês o material que eu utilizo para fazer ele. Mas lembrando que toda a lista de material fica na descrição do vídeo, tá? Vou colocar ele aqui do lado. Então, a gente vai usar, para fazer o Koya, a linha, eu estou utilizando a linha Amigurumi, tá? Mas você pode usar a linha que você preferir, da sua preferência, tá bom? Eu estou usando essa azul aqui, que é a Hortência, a 2137, ele é esse azulzinho clarinho. Esses bichinhos da coleção Beach One, ele tem a cor própria deles, é por isso que eu procuro a cor da linha mais parecida possível, tá? Ele é bem dessa cor mesmo, o bichinho lá, o personagem, então eu procuro a cor bem parecida, tá? Então, a linha Hortência, azul Hortência, 2137. Estou utilizando também a linha branca, né, para fazer os detalhes. Essa daqui é a soft, mas não tem problema nenhum, tá? Pode ser amigurumi, como eu falei, amigurumi, soft, o que você preferir. Estou utilizando vários detalhes, para detalhes do narizinho dele aqui. Essa lilás aqui, que é o alfazema, o 6614, tá? Aí você vai utilizar só um pouquinho dela. E o rosa para fazer os detalhezinhos da bochecha, esse daqui é o rosa chiclete 3131, tá? Então essas são as cores minhas, mas as cores principais do Koya é o azul e o branco, tá bom? Os detalhezinhos é um pedacinho de linha só. Estou utilizando a fibra, né, pra gente encher o nosso amigurumi. A agulha para crochê 2,5, porque eu quero ele desse tamanho, tá? Então, estou utilizando a agulha 2,5. Como eu falei, se você mudar o tamanho da agulha, se você mudar a espessura do fio, o que vai diferenciar só no seu amigurumi é o tamanho do bichinho, tá bom? Estou utilizando as pinças, né? Uma para colocar todos os fios para dentro, porque como eu falei para vocês, eu não corto, não sou de ficar cortando o fio. E uma para colocar o enchimento. Porém, se você não tiver, você utiliza para colocar o enchimento o que você tiver aí em mãos, tá bom? Olhinhos com trava de segurança número 9, tá bom? Ó, 2 olhinhos aqui com a trava número 9, tá bom? Que a gente vai utilizar aqui esse tamanho aqui do nosso bichinho. Tesoura, pra gente fazer nossos arremates. Marcador de ponto. Hoje eu lembrei de trazer a agulha de tapeceiro, tá? Pra gente também fazer os arremates todos da nossa peça. Eu tô utilizando aqui a cola, uma cola instantânea, tá? Aí você pode usar tanto a de silicone quanto a instantânea. Tô utilizando também um pedacinho de fio preto, tá? Só para fazer aqui o detalhezinho da boca, tá? Lembrar de colocar aqui para vocês, certo? Então, esses são os nossos materiais para fazer o nosso Koya, o nosso koala, tá bom? Da coleção Beach One. Então, lembrando que a lista de materiais já está lá na descrição do vídeo. Então, não deixa de acompanhar aqui o nosso tutorial. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Vamos começar a fazer o nosso Koya. Nós vamos começar a fazer o nosso Koya pela cabeça do nosso bichinho, tá? Então, a gente vai fazer a cabeça, as perninhas, o corpinho, depois a gente vai fazer os detalhezinhos, que é os braços, as orelhinhas, o narizinho e esses detalhezinhos aqui. Ele é super facinho de fazer, tá, gente? Ele também não é difícil de fazer. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, aqui eu já pego o meu fio azul, né? Então, meu fio amigurumi azul. Vou cortar aqui esse. Fazer esse papel dessa parte. Já pego o meu fio azul aqui. A minha agulha de crochetar. E a gente vai começar, como eu falei, para vocês fazendo as perninhas, né? No caso,
a gente vai começar fazendo o corpinho. Eu falei que a gente vai começar a fazer a cabeça, mas vamos fazer o corpinho, que eu acho que é melhor fazer o corpinho dele, tá? Então vamos começar a fazer o corpinho. E para começar a fazer o corpinho, a gente começa pelas pernas, tá bom? Então a gente vai fazer as pernas. Então a gente vai fazer aqui o nosso anel mágico. 6 pontos no nosso anel mágico, ó. Vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o meu anel mágico. Agora eu puxo o fio para fechar o meu anel mágico. E essa foi a primeira carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos, tá? Em toda a volta. Então, a gente vai fazer 6 aumentos. Ó, nesse primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto já venho e coloco 2 pontos baixos, tá? Ó. Já vou marcar o meu pontinho aqui, tá? Pra não perder onde eu comecei a carreira. E no mesmo pontinho aqui de base eu faço outro ponto, tá? 2. E aí eu vou fazer, cada ponto desse de base eu vou fazer um aumento, no caso, 6 aumentos, tá bom? Então eu vou fazendo toda a volta e já volto para mostrar para vocês. Voltei aqui, pessoal, com a minha segunda carreira com 12 pontos em toda a volta, tá? Eu fiz 6 aumentos e fiquei com 12 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Ó, tiro meu marcador e faço aqui já no primeiro ponto um ponto. Volto o marcador de novo. E no segundo pontinho aqui eu já faço um aumento, tá? Então, eu vou fazer toda a minha carreira, toda a minha terceira carreira, um ponto e um aumento em toda a volta, ficando assim com 18 pontos. A perninha ela é bem pequenininha, então ela é mais rápida de fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui minha terceira carreira e já volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, com vocês, ó, com a minha terceira carreira, um ponto e um aumento em toda a volta, ficando assim com 18 pontos. Agora, a carreira de número 4, 5 e 6, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? Porque nós vamos crescer agora o nosso trabalhinho aqui. Eu, quando vou fazer 3 carreirinhas assim, eu não costumo mais usar o marcador. Então, o que eu faço? Eu faço o meu primeiro ponto aqui e esse fiozinho aqui do anel mágico, ó, eu puxo para marcar só onde eu comecei minha carreira. Mas se você quiser continuar usando o marcador de ponto, não tem problema, tá? É que assim eu acho que é mais rápido para mim. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e agora o último pontinho. Eu vou fazer essa carreira com vocês para mostrar. Tá vendo que ele vai virando? Então, é só você colocando pro lado certo da peça, tá? Então, essa foi a carreira de número 4. Agora, eu vou fazer a carreira de número 5 e 6, ponto sobre ponto em toda a volta, sem aumento e diminuição, e volto para mostrar para vocês como que a gente vai continuar aqui no nosso corpinho do nosso coelho, tá bom? Vou fazer e volto com vocês. Ó, pessoal, voltei aqui, tá vendo? Com a minha carreira de número 4, 5 e 6 pronta. Eu já puxo esse fio aqui pra dentro, porque aí eu não vou utilizar ele mais aqui, tá? E aí você corta o fio e você faz outra pecinha dessa. Você corta o fio dessa perna, pode pôr aqui pra dentro tudo, e faz outra pecinha. Na segunda peça, que no caso é essa aqui, a gente não vai cortar o fio, tá? Porque a gente vai continuar crochetando, tá bom? Então, aqui tem 6 carreirinhas e aqui também tem 6, que aqui é as perninhas já do nosso bichinho, tá vendo? E agora, a gente vai fazer na carreira 7 a união, tá? Dessa pecinha aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Geralmente eu pego aqui, tá vendo? Aqui terminou o ponto, eu geralmente pego no próximo aqui, ponto. Aí eu vou pegar, deixa eu só ajeitar aqui, ó. O fio ficou pra trás. Passe lá pra trás o fio. Aí você ajeita certinho aqui, pega no ponto. E aí você vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Aí tá vendo que já uniu? Já uniu ele aqui. Aí agora você vai pegar nessa perninha aqui
Você pegou no próximo ponto aqui, nesse ponto, e no próximo ponto você vai fazer o segundo ponto, você vai unir com 4 pontos baixos. Aí, de novo, na primeira perna, na segunda, 3. O primeiro foi aquele que a gente uniu, tá? E agora o último, 4. Certo? Então, você vai unir as perninhas dessa forma aqui, ok? Então, se você não conseguiu compreender assim de primeira, volta aí o vídeo, coloca no mais devagar, tá? Mas aqui tem que ser 4 pontos. O primeiro que a gente insere já e puxa, 1, aí 2, 3, 4 pontos baixos, tá? Então, a carreira 7 é a carreira de união dessas peças. Aí, você vai fazer, nessa primeira perna, a gente vai contar como primeira perna essa daqui, tá? Você vai fazer 15 pontos nela, ó. Você já pegou aqui um ponto, aí nesse próximo aqui, você já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 naquele ponto lá que a gente terminou. E mais um aqui do ladinho dele aqui, ó. 15. Aí você pode pôr esses fios tudo pra dentro. 15. 15 pontos nessa primeira perna, tá vendo? 15 pontinhos nessa primeira perna, tá? E agora, você vai fazer 16 nessa segunda perna, tá? Aí, você vai fazer aqui, ó, nesse daqui você já puxa bem pra ele ficar fechadinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Se você contou e não deu 16, ajusta aí para dar 16 pontos. Por quê? Você tem que ajustar para dar 16 pontos nessa perna. Porque você coloca 15 com mais 16 pontinhos aqui. Pera aí, vamos consertar aqui. São 15 pontos na segunda perna também, tá? Porque eu preciso de 30 pontos. Então, você fez 15 nessa aqui e 15 nessa aqui, 30 pontos. Para você conferir, você vem aqui, ó, no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá? Então, a primeira perna, que no caso se tornou essa, 15 pontos. Na segunda perna, 15 pontos, tá bom? Às vezes a gente acaba se confundindo aqui, porque cria a receita e acaba não ajustando a receita, tá bom? Mas é isso, 15 pontos nessa e 15 nessa, ficando com um total de 30 pontos baixos nessa união aqui, tá bom? Tá ok? E agora, nós vamos subir esse corpinho. Aqui já foi feita as perninhas dele, tá vendo aqui, ó? As perninhas dele, já foi feita as perninhas dele, tá? E se vocês observarem, aqui no corpinho, ele tem eu fiz o branco integrado, porém eu não vou fazer o branco integrado assim, porque eu não gostei, tá? Eu fiz essa peça aqui, mas eu não gostei de fazer o branco aqui junto. Então, eu vou fazer igual a orelhinha, tá vendo? A orelhinha são duas pecinhas, ó. Eu fiz a orelha e depois fiz uma parte branca e coloquei. Aqui no corpinho eu também vou fazer essa parte branca separada, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer... agora vai subir o corpinho. Então, a carreira 9 e 10, a gente vai fazer ponto baixo em toda a volta, tá? Então, aqui a gente já vai pegar nosso marcador de volta e aqui no primeiro ponto, ó, que a gente fez, a gente vem aqui, já insere, faz põe o marcador, que agora a gente vai fazer carreiras circulares de novo e pode se perder no início do trabalho, tá? E aí, você vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuições, tá? Então, aqui você vai fazer ponto sobre ponto a carreira de número 8 e 9, pra gente subir um pouquinho aqui esse corpinho. E aí, como eu falei pra vocês, a gente não vai fazer
o corpinho, o branco integrado. Se eu fosse fazer o branco integrado, a gente ia subir só essas duas carreirinhas mesmo. E depois a gente ia fazer uma série de trocas de cor. Mas, como eu falei, eu não gostei, né? Não ficou assim, pra mim não ficou uma aparência legal aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essas duas carreiras aqui, a 8 e a 9, e aí depois eu vou ver se a gente já vai subir mais algumas carreirinhas até completar o corpinho, tá? Eu vou fazer as duas carreiras e volto para mostrar para vocês como que fica. Pessoal, voltei aqui, ó, eu fiz só uma carreirinha, fiz só a carreira 8 para mostrar para vocês a união certinha aqui da nossa perninha, tá? E agora, eu vou falar para vocês, a gente vai subir agora da carreira 9 até a carreira 14, como a gente não vai fazer essa troca de cor aqui, a gente não vai fazer essa troca de cor integrada aqui, porque a gente tem que fazer fio conduzido e tudo mais, a gente vai fazer o detalhe separado dessa peça, então a gente vai subir da carreira 9 até a 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? Então, a gente vai fazer isso assim, essa peça desse jeito, e depois, numa outra oportunidade, talvez eu deixe depois até nos cards aqui em cima, no vídeo, essa opção desse corpinho com essa troca de cor integrada. Eu trago essa técnica para vocês, tá? De fazer essa troca de cor aqui e vir com o fio conduzido para vocês verem como que funciona essa troca de cor aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer o detalhe separado e depois eu mostro para vocês como que faz essa troca de cor aqui, tá ok? Então, vamos lá, da carreira de número 9 até a 14, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, ficando com 30 pontos em toda a minha volta, tá? Eu vou fazer aqui, ó, tirei meu marcador, fiz o ponto, coloquei de novo já e sigo aqui na minha carreira. Tá vendo? 3, 4 e assim eu vou seguir por toda a volta, subindo assim o nosso corpinho. Eu vou fazer e volto para mostrar para vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, com a minha carreira de número da 9 até a 14, finalizada. E agora a gente vai fazer a última carreirinha aqui, tá? Pra gente terminar o nosso corpinho. Vou tirar o marcador de onde eu deixei marcando a carreira. Essa carreira de número 15, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição em toda a volta, só para de 20 pontos, de 30 pontos que a gente tem aqui, a gente deixar 20. Porque quando a gente fecha aqui a cabecinha, vocês vão ver quando a gente fizer a cabeça, que vai ficar com quase a mesma quantidade para a gente poder unir a cabeça e o corpinho, tá? Então, aqui você vai fazer um ponto e uma diminuição, ó. Um ponto, marca para não perder onde começou a volta. E agora a gente vai fazer a diminuição, que é pegar as alcinhas dos dois próximos pontos. E aí você fecha o seu ponto, tá? Então, você vai fazer isso por toda a volta. Um ponto e uma diminuição. Eu vou fazer e volto para mostrar para vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, com a minha carreira terminada, tá vendo? Se vocês observarem, já fechou um pouquinho. E aqui tá pronto o nosso corpinho, tá? Aqui, posso tirar o marcador aqui. E agora, você pode cortar o fio, corta um fio longo pra deixar pra costurar na cabeça, tá? A gente usa esse fio do corpinho pra costurar na cabeça. E você pode também já colocar enchimento, tá? No corpinho não é tão difícil de colocar não, porque ele é pequenininho. Ó, aí você coloca. Se vocês observarem, ele já tá ficando um pouquinho menor. Pouca coisa, diferença, mas é porque o meu ponto aqui é o ponto X que eu tô fazendo, né? Que é o X, square, como que chama ele. E esse é o ponto Vzinho aqui, tá? Então, ele ficou um pouquinho maior. Só essa diferença, tá? Não tem muito não. A receita é a mesma, tá? Como eu tô falando pra vocês, a gente vai fazer o detalhe do corpinho aqui e depois eu ensino
a fazer mais, ó. Depois eu pego mais enchimento e termino de inchar, mas você deixa bem cheio, tá? Os pezinhos, quando você for colocar, você enche bem pra não ficar aquele negócio mole, tá? Você põe bastante enchimento. O meu aqui acabou por perto, mas depois eu vou encher e vou colocar. E aí o corpinho do nosso coia, do nosso koala já está pronto. Ele é super facinho. Depois a gente vai fazer os bracinhos e as orelhinhas, tá? Então agora a gente vai fazer a cabeça do nosso amigurumi, do nosso coia, do nosso koala, tá? Que também é super fácil. Então, bora lá fazer a cabeça do nosso coia. Pessoal, voltamos aqui, ó. E agora a gente vai fazer, como eu falei, a cabeça do nosso bichinho. Mas antes de fazer a cabeça dele, vamos fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Tá vendo? Que é do corpinho dele, aquele acabamentozinho branco que eu falei pra vocês, que no primeiro que eu fiz ele integrado, né? Ó, tá vendo? Eu fiz ele aqui já costurado junto, mas nesse eu quis fazer separado e eu achei até que ficou mais bonitinho, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui no que tá prontinho já com a cabeça, ó. Eu acho que fica mais bonitinho, o detalhezinho fica melhorzinho. Então, vamos fazer esse detalhezinho antes de fazer a cabeça. Eu já tenho o meu pronto aqui, mas eu vou fazer um com vocês, pra vocês verem como que é feito o nosso detalhezinho. Deixa eu pôr o nosso bichinho aqui pro lado. E aí, com o fio branco, a gente vai fazer o quê? Ele é super simples, tá? Ele só tem uma técnicazinha um pouquinho diferente pra fazer esse formatozinho aqui, ovalzinho assim, tá? Mas é quase igual o nosso trabalho que a gente segue normal. Então, a gente vai iniciar nosso trabalho com o anel mágico. E a gente vai fazer 6 pontos no nosso anel mágico, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos fechar o nosso anel mágico, tá? Só que aí, a gente não vai fazer o nosso anel circular assim. A gente vai fazer ele ovalzinho. E pra gente fazer ele oval, o que que a gente vai fazer? A gente vai subir uma correntinha aqui, ó, depois que eu fechei o anel. A gente vai virar o trabalho, tá? A gente vira o nosso trabalho aqui. E aí, a gente vai colocar, fazer os 6 aumentos aqui, ó. No primeiro ponto, eu já faço um ponto aqui, ó. Tá vendo? No segundo, o outro aumento, 2 aumentos. Aí, vou fazer no terceiro 3 aumentos, ó. 3 aumentos. No quarto, mais um aumento, 4 aumentos. No quinto pontinho, 5 aumentos, tá? Quinto aumento, no caso, é 2 pontinhos em cada ponto. E no último aqui, o nosso último aumento, 6 aumentos. De vez eu fazer ele circular, aí eu venho e puxo, né, o anel pra tá sempre fechando ele, que ele sempre abre um pouquinho. De vez eu fazer ele circular, tô fazendo ele como se fosse ovalzinho, tá vendo? E aí, você decide se você quer o tamanho maior ou menor. Se você quiser menorzinho, só até aqui, tá bom. Se você quiser ele do tamanho desse daqui que eu fiz, que eu acho que é o mais adequadozinho, tá? Pra ficar mais bonitinho aqui quando pôr a cabeça. Aí, vamos fazer mais uma volta. Ao todo, são 3 voltas aqui nesse detalhezinho, tá? Mas se você quiser fazer com 2, aí aqui terminei, né, o meu aumento. Então, aqui eu não vou fazer a correntinha, tá? Não vai precisar fazer a correntinha, eu só vou virar o trabalho, tá bom? E já vou fazer aqui no meu primeiro ponto, no meu primeirinho ponto aqui. Opa, deixa eu pegar diferente aqui pra ficar mais fácil. Por trás aqui é melhor que... Aí, eu passo o fio pra lá, fica mais fácil de ver o primeiro ponto aqui. Aí, eu vou fazer um ponto, primeiro ponto. No segundo, eu vou fazer o aumento. Então, eu vou fazer um ponto e um aumento em toda a volta. Como se fosse no círculo, tá? Ó, um ponto, no próximo ponto, um aumento. Opa, um ponto, no próximo, um aumento. E aí, eu vou ficar com 18 pontos aqui, mas em forma de uma meia lua, ó. Um ponto e um aumento,
tá? Uma técnicazinha fácil, não é muito difícil de fazer, ó, um aumento. Agora eu vou fazer um ponto para finalizar aqui e no último pontinho aqui, ó, o meu aumento, certo? Mas tá vendo, ó como que ele ficou? Ele ficou meio com esse degrauzinho aqui, tá vendo? E o meu aqui, ó, eu já fiz ele para deixar retinho. Então, como que a gente faz aqui agora? Já finalizamos o nosso, tá? O tamanho. Como eu falei, se você quiser menor, você faz ele menorzinho. E aí, para não ficar com esse dentinho aqui, para ficar retinho, o que a gente vai fazer? Aqui mesmo onde a gente tá, a gente vai passar daqui pra cá. Mas aí, a gente tá vendo que tem um degrau. Então, eu pego aqui, eu já faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Ó, um meio ponto alto, que é dar a laçada na agulha e puxa tudo de vez. No centro aqui, ó, que é bem no meio do anel mágico, ó. Opa, tá escapando porque tá bem fechadinho. Bem no meio. Tem um em volta aqui ainda, vamos ver. Outro meio ponto alto. Agora sim, bem no meio do anel mágico. Você vai fazer, só que aí você vai fazer um ponto alto, tá? Você dá um ponto alto pra poder dar a altura, tá vendo que já tá ficando retinho? Tá bom? E aí, você vai fazer mais 2 meio ponto alto, ó. Meio ponto alto, você vai fazer só um ponto alto aqui. Meio ponto alto, 2 meio ponto alto. Opa, que essa linha tá desfiando. Tá ruim. Peraí. Ajeitar aqui, vamos fazer o outro meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto depois do ponto alto, mais um meio ponto alto, que tá meio difícil de passar aí. E agora, nesse último pontinho aqui, pra finalizar, a gente faz um pontinho baixo, que a gente começou com ponto baixo, né? Então, a gente faz o pontinho baixo, ó. Tá vendo? Esse daqui eu não vou cortar o fio, porque eu já tenho o meu aqui feitinho, tá? Então, esse eu não vou cortar o fio, mas aqui você corta o fio. Se quiser cortar pra costurar, um tamanho pra costurar, você corta, senão você corta ali curtinho mesmo. Mas esse daqui é o nosso detalhezinho branco, tá vendo que ele ficou retinho aqui? Tá, então, vamos recapitular aqui, ó. Pra finalizar ele aqui, um ponto baixo, 2 meios pontos altos, um ponto alto, que é bem no centro aqui do anel, mais 2 meios pontos altos e, por último, o ponto baixo pra finalizar, tá bom? Então, esse daqui é o nosso acabamento, e aí ele fica no formato do meia-lua aqui, assim, ó, pra gente colocar no corpinho do nosso coia, tá vendo? Ele não fica totalmente redondo, mas ele fica com esse formatozinho aqui, mais arredondadinho, tá? E aí, ele vai ficar bonitinho assim, tá vendo? Aí, como eu falei, se você quiser menorzinho, você faz ele menorzinho. E agora sim, a gente vai pra cabeça do nosso coia. Aí, você separa aqui, reserva ele bonitinho, tá bom? Como eu falei, eu não vou cortar esse, porque esse eu fiz só pra ensinar vocês. Mas lembre de cortar o fio, certo? Então, bora pra cabeça do nosso coia.